Vamos iniciar então, Carol? Vamos lá, vamos Vamos iniciar. Contratar um MEI gera vínculo empregatício, né? Carol, iniciando então, existe algum risco quando eu faço a contratação do MEI relacionado a vínculo empregatício? Mesmo o MEI ali tendo um CNPJ? É uma dúvida recorrente assim que a gente tem dentro do escritório, né? Sim. Então, vamos lá. Existe o risco, né? Mas vai precisar ser analisada a situação, o caso concreto ali, né? Que está presente. Então, assim, a resposta, de um modo geral, depende. Depende ali como vai ser a relação, o serviço que vai ser prestado, a empresa que está contratando e a atividade que esse MEI vai desenvolver também, né? Uma coisa é o que a gente formaliza no papel ali e outra é o que acontece na prática. Sempre o que acontece na prática, né, e tendo evidências para isso, vai ter mais força do que está só no papel, né? Então, depende. A forma de verificar se o MEI contratado é capaz de configurar o vínculo empregatício é a relação ali estabelecida. Você comentou agora que mesmo que tenha um contrato, uma empresa está contratando um MEI, que tem um CNPJ. Mesmo que exista o contrato entre esses dois CNPJs, pode existir aí a configuração do vínculo, pode ser desconsiderado o contrato. Exato. Isso vai ser de acordo ali com o que está ocorrendo na prática, né? Então, o que a gente precisa cuidar, né? Nós fazemos a orientação e os empresários precisam estar cientes, né? Que ou vai ter uma relação de trabalho ou vai ter uma relação de emprego, né? Então, vai ter que ser analisado o caso concreto, né? Certo. Acho que a gente pode abordar um pouquinho. A gente poderia partir aqui né, nesse cenário que a gente estava trabalhando sobre os elementos, em qual momento que se cria o vínculo empregatício, né, de uma forma geral, né? Então, Carol, quais seriam os elementos que criam o vínculo empregatício, né? Quais são os elementos? Quando eu posso me tornar aí empregado de fato de uma empresa, né, de uma pessoa? Uhum. Só acredito que seja importante a gente só fazer um parêntese antes. O que acontece? Você pode ter um MEI contratado ou até uma empresa normal, certo? Porém, muitas vezes essa empresa contratada, esse prestador de serviço, na maioria das vezes, ele vai estar de fato ali desenvolvendo uma prestação de serviço. E aí, nesse caso, a gente tem a chamada e reconhecida relação de trabalho, né? Eu desenvolvo uma atividade, estou desenvolvendo uma atividade ali, estou executando um trabalho e, de fato, tenho uma relação de trabalho. E isso eu consigo formalizar através de um contrato de prestação de serviços, né, na esfera civil, certo? Quando eu não preencho os 4 requisitos existentes na CLT, eu tenho uma relação civil, né? Relação civil de prestação de serviço. Agora vamos abordar um pouquinho então, os 4 elementos ali que configuram a relação de emprego. Pode ser? Legal, vamos abordar, mas deixa eu te perguntar, você falou uma coisa bem interessante. Então, você estava comentando agora sobre a relação. Boa tarde, Jackson, seja bem-vindo. Você estava comentando sobre a relação de trabalho, né? Que a relação de trabalho ela é regida pelo Código Civil. Exato. Né? E já a relação de emprego, CLT. Isso. Então, o MEI, vamos dizer assim, de forma natural, o correto seria ele ter uma relação de trabalho com a empresa. Exato. Para que se torne uma relação de emprego, é necessário preencher esses requisitos que você vai externar agora, trazer aí a clareza para nós. Os requisitos para que fique configurado
o vínculo empregatício, tá? São 4 requisitos. Quando um MEI, ele, passando por esses requisitos, ele pode ter os direitos trabalhistas, no caso? Isso, digamos assim, que a empresa contratou o MEI para prestar um serviço específico. Não contratou esse MEI, aliás, não contratou como empregado, e sim contratou ali um prestador de serviço. Tem um contrato particular entre as duas pessoas jurídicas firmado, porém, na prática, ele acaba desenvolvendo esses requisitos que a gente vai abordar agora, tá? Se na prática ocorrer isso, a relação civil ali, ela vai estar descaracterizada, vai estar presente sim uma relação de emprego, reconhecida lá na CLT, que dispõe sobre os direitos trabalhistas ali, tá? Entendi. Então, vamos lá, são 4 requisitos. A pessoalidade, a habitualidade, subordinação e onerosidade, tá? Então, vamos passar por cada um deles, né, de forma rápida e clara, para que o pessoal consiga entender quando está presente um dos requisitos, né? Lembrando que para ficar configurada a relação de emprego, para que o vínculo empregatício possa ser pleiteado e reconhecido na Justiça do Trabalho, os 4 requisitos precisam estar juntos na relação, né? Certo. Em uma única relação. Então, vamos lá. A pessoalidade, ela existe quando, por exemplo, aquele MEI, ele não tem um funcionário registrado, o MEI pode ter até um funcionário, ele não tem um funcionário, ele mesmo está prestando o serviço ali e o contratante exige que seja ele não pode substituir, não pode contratar um funcionário, por exemplo, para estar executando. Então, nesse caso, estaria presente o requisito da pessoalidade. Ele não pode, vamos dizer assim, eu fui contratado como MEI, mas quem me contratou exige que seja eu o prestador de serviço. Ele não quer que eu encaminhe o meu funcionário para prestar o serviço. Essa seria a pessoalidade, é um dos requisitos. Pessoalidade, ok. Então, o próximo requisito seria o da habitualidade, né? O que é a habitualidade? Tudo aquilo que não é eventual, né? Então, assim, existe uma discussão, não tem um entendimento unânime na Justiça do Trabalho sobre o que configura o requisito da habitualidade, mas, de um modo geral, a grande maioria dos tribunais vem entendendo que mais de uma vez por semana é possível configurar aí o requisito da habitualidade, né? Então, por exemplo, se esse MEI contratado para prestação de serviço começa a executar o trabalho mais que uma vez por semana, sempre aquela pessoa, né? Embora contratada como pessoa jurídica, a pessoa física que está ali, mais de uma vez por semana já estaria cumprindo aí o segundo requisito. Já estaria chegando bem próximo ali para fazer o requerimento do vínculo empregatício. Então já passamos por 2 elementos do que é necessário para se tornar, né, ou ter os direitos de funcionário. Quais seriam os outros 2? Isso, para ficar configurado, né? A gente pode dar um exemplo aqui de quando não configura a habitualidade. Por exemplo, um motoboy, que tem um MEI, né? A empresa vai lá e contrata esse motoboy de forma esporádica, ou o motoboy, ele pode ser até no dia a dia. Só que o que acontece? Ele não tem uma habitualidade, porque ele não vai cumprir o horário, ele vai pegar a encomenda, enfim, o serviço que ele vai ter que fazer, vai deixar lá e, ao mesmo tempo, vai prestar esse serviço para as demais empresas, né? Por que eu trouxe o exemplo do motoboy? Para explicar quando também não configura. Aí, o próximo requisito, né? Então, digamos que esse MEI, além de ser ele que está lá todo dia, ele na pessoa física prestando serviço, né? Está lá de forma habitual mais do que 2 vezes por semana, ele preenche mais um requisito, ele tem a subordinação, ou seja, acima dele tem um chefe, um gestor, no qual ele presta ali contas a esse gestor, segue as determinações desse gestor, desse gerente, desse empresário, né? Quais são essas determinações? Cumpre horário, bate metas de prestação de serviços, de venda,
né? Faz atendimento no formato que a empresa que ele está contratado exige. Então, assim, ele é subordinado, né? Faz o que a empresa está requerendo ali. Show. Né? Então, aqui estaria previsto, estaria sendo cumprido o terceiro requisito. E aí, o último requisito, então, seria o da onerosidade. Né? O que é isso? É a contraprestação. Eu estou prestando ali estou executando um trabalho, estou prestando um serviço e estou recebendo por aquilo. Né? Não é de forma gratuita, voluntária, nada nesse sentido. Então, estando presente esses requisitos. Não, essa última, a onerosidade, a pessoa não está trabalhando de forma voluntária, né? Vai existir o pagamento. Isso, a contraprestação, né? Então, a gente passou pelos 4 requisitos do vínculo empregatício. Você comentou sobre a pessoalidade, a habitualidade, onerosidade e a subordinação. Existindo esses 4 elementos, configura-se, né, pode-se configurar aí o vínculo empregatício. Então, aquele CNPJ do MEI, seria descaracterizada a relação civil, no caso. E isso, é possível, né, que esse MEI, então, até então contratado ali na condição da relação civil, possa vir requerer o vínculo empregatício, né? Ocorrendo esse requerimento na Justiça do Trabalho, vai ocorrer, então, vai ser feita a descaracterização da relação civil. Né? A gente começou a falar lá no início que o contrato é feito de maneira particular, porém, mesmo que o contrato esteja formalizado, quando a relação, quando a prática, quando o dia a dia reflete algo diferente, né? A prática, os fatos terão mais força do que os documentos, né? Conseguindo evidenciar é possível, sim. Tá? Leva-se em consideração a realidade independente do documento assinado. O que está acontecendo dentro da empresa é isso, né? Não é uma relação civil. E normalmente vai se buscar esse reconhecimento do vínculo para buscar também direitos, né? Entrando, né, sendo reconhecido isso, traz alguns direitos aí para quem está buscando isso. Exato. Né? A gente estaria comentando ali, a pessoa então teria os direitos de um empregado normal. Todos os direitos de um empregado normal. Férias, 13º, FGTS, horas extras, enfim, vale transporte, dependendo da situação, adicional noturno, né? Então, assim, vai ter os básicos, né? E mais os que são pertinentes a cada relação de emprego ali estabelecida, né? Vai depender da relação que existe. Então, assim, aquela pergunta inicial, posso contratar como MEI? A gente recebe essa de forma mensal, principalmente os nossos profissionais, né, na área de RH, posso contratar como MEI? A resposta, então, seria que você comentou nisso, depende? Isso, depende. Depende. Poder, na verdade, como advogados, vai lá. Poder até pode, mas... Pode, né? Você pode contratar ali um MEI, formalizar o contrato, porém, você pode formalizar e não seguir o que diz o contrato, né? E a questão aí da relação poderia externar para nós, então, Carol, eu acho que é uma situação que fica interessante para os nossos clientes, depois para a gente ter a seguinte pergunta. Carol, a relação de trabalho e a relação de emprego, para os nossos clientes, prezados amigos e clientes, em relação de trabalho e relação de emprego, o que você precisa saber? Tive semana passada, o cara vai trabalhar assim, assado comigo, posso fazer um MEI para ele? Posso contratar como MEI? Daí teria que olhar para esses requisitos que a gente estava comentando aqui, os que são os elementos para a configuração do vínculo. Então, posso contratar? Depende. Mas o que seria para, então, a relação de trabalho e a relação de emprego? Para a gente, talvez, até ir para uma conclusão e eu perguntar aqui. Então, para diferenciar a relação de trabalho e a relação de emprego, existe uma frase que ela é bem conhecida quando as pessoas vão
vão procurar entender essa diferença, né? Que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, a partir do momento que eu estou desenvolvendo uma atividade intelectual ou operacional, enfim, eu estou executando um trabalho, mas via pessoa jurídica, por exemplo, via MEI, via uma empresa normal, não preenchendo os requisitos que a gente acabou de passar um a um, eu vou ter uma relação de trabalho. Essa relação de trabalho, ela vai ser formalizada através do contrato particular, né? E vai ser uma relação civil. Diferente da relação de emprego, né? Onde eu estou executando o meu trabalho, porém a execução desse trabalho, ela me exige que eu preencha os 4 requisitos previstos na CLT: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. E se faltar uma desses pontos que você comentou, desses 4? Se faltar um, só tem 3. Eu estou trabalhando para a empresa X e eu consigo preencher 3 desses elementos. Falta um. Não estando presente um dos requisitos, via de regra, não vai ficar configurado, tá? Via de regra. Porém, né, eu volto a dizer que cada caso ele vai ter que ser analisado aí pela Justiça do Trabalho, pelos juízes, enfim, para ver se é o caso ou não. Mas, para configurar os 4 requisitos, eles têm que estar presentes na mesma relação, juntos, tá? Via de regra, então, não. Então, se eu tiver só 3 requisitos, que você comentou, se eu tiver só 3 requisitos, eu tenho uma relação de trabalho. Não faço de trabalho. Não faço jus aos direitos como FGTS, férias, 1/3, 10º. Não. Se eu tiver uma relação de trabalho, eu não posso requisitar, não posso pedir esses direitos. Se eu for um prestador de serviço de fato, eu não vou ter uma relação de emprego, tá? Sim, você trouxe bem colocado. Se de fato você for um prestador de serviço, não vai ter a configuração da relação de emprego. Né? A importância do empresário na hora dele formalizar a contratação via CLT ou via Código Civil, a importância de estar observando esses 4 elementos e conhecer, né? É importante que o empresário conheça os elementos que criam ali o vínculo, né, empregatício. E a nossa principal intenção hoje aqui com a live é trazer essa dúvida recorrente que existe no mercado, né? No dia a dia. O empresário está ali focado em fazer a atividade dele funcionar e acaba muitas vezes não conseguindo ter tempo para olhar para essas particularidades, né? E aqui na live, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais simples, né? A gente está tentando trazer os 4 elementos, né, de quando uma pessoa tem, então, direito aos direitos trabalhistas, né? Seria essa a nossa intenção com a nossa primeira live aí de 2021, que a gente está chamando a nossa série de uma série de conteúdos, uma série de lives sobre departamento pessoal para empresários. O que o empresário, o que o comerciante, o prestador de serviço, né, que está no dia a dia ali na batalha da sua empresa, precisa saber na hora de fazer uma contratação, né? Posso contratar com o MEI? Não posso? A doutora Carol trouxe para nós aqui, depende, né? Observe os 4 requisitos, se tiver alguma dúvida, pode estar contando com toda a nossa estrutura do nosso RH. A gente tem excelentes profissionais mesmo, com muitos e muitos anos de experiência prática no RH, e tenho certeza que a gente vai conseguir auxiliar bem aí as nossas empresas. Alguma coisa que você queira contribuir ainda, Carol? Olha, eu acredito que só para a gente finalizar, então, na hora que ocorrer a dúvida, né, com certeza poderão contar conosco, como você colocou, mas vai ter que ser analisado qual é a necessidade ali, ou do empregador, ou da empresa contratante, né? Vai ter que ser analisado o que eu quero para a minha empresa. É um prestador de serviço de fato? Ou não, eu preciso de um empregado, eu vou precisar contratar alguém, registrar, assinar carteira e fazer a contribuição, né?
Então, o caso concreto ele vai precisar ser analisado para que a decisão seja mais assertiva possível e para que no futuro riscos e custos sejam menores possíveis, os menores possíveis. Show. Carol, eu acredito que para esse primeiro encontro nosso aí, falando do Departamento Pessoal para Empresários, a gente já entrou falando quando a pessoa tem direito a FGTS, décimo, férias, 1/3 de férias, esses direitos, quando configura-se aí o vínculo empregatício. Para esse primeiro momento, eu considero que foi ok. Vamos finalizar, então, a nossa primeira live do ano de 2021. Agradeço a todos que se fizeram presentes. A gente vai estar aproveitando esse material também e incluindo lá no nosso canal no YouTube. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima live.